Oi, gente. Hoje a gente inicia o nosso segundo bimestre. Para isso, a gente vai trabalhar com o conceito de fluxos materiais e geografia das redes, né? Então, aplicar o conceito de rede e fluxo geográfico à nossa habilidade. Essa imagem, ela traz pra gente essa noção do que é uma rede, né? E representando o cyberespaço, que é a rede de informação que a gente tem, que a gente não enxerga, que a gente tá ligada a ela, interligada a ela através da internet, do WhatsApp, enfim. Pra gente trabalhar a ideia de redes geográficas, eu trouxe 4 mapas. Então, a gente tem o mapa da Europa e o mapa dos Estados Unidos. Depois nós temos o mapa do Brasil e o mapa do continente africano. Quando a gente fala do continente europeu, a gente pode observar no mapa que ele tem uma rede ferroviária totalmente interligada. Então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido, quem já teve a oportunidade de ir ao continente europeu, que a gente consegue viajar, conhecer toda a Europa de trem. Sim, por quê? Porque foi feito assim. A malha ferroviária foi pensada nesse sentido de integração, de ligação. Vamos formar uma grande rede. Né? E desse pensamento depois vão surgir blocos econômicos, um monte de coisas que vão interligar esse continente inteiro. Mas ele surge, né, lá no meados da primeira Revolução Industrial, quando a gente tem uma produção muito grande de roupas pela Inglaterra, e ele precisa do resto da Europa para ser o seu comércio, né, para ser o seu consumidor. Então a rede ela vai surgir nesse sentido do continente europeu. Vamos interligar, porque quanto mais a gente interliga, mais estamos ligados e mais comércio a gente pode fazer. Lembrando que o capitalismo surgiu na Europa, né, e não nos Estados Unidos. A malha ferroviária dos Estados Unidos ela é bem parecida com a Europa. Primeiro porque quando os ingleses chegaram lá, eles perceberam que eles não se deram muito bem, né? Sendo irônica, é claro. Porque os portugueses e os espanhóis se deram super bem quando chegaram aqui na América do Sul, né? Na região sul da América. Porque a vegetação, zona térmica diferente, vegetação, plantas e tudo mais que eles descobriram e que eles exportaram, né? E que eles nos roubaram, nos levaram. Então, a gente tem os Estados Unidos, uma ocupação, uma colonização de ocupação e não de exploração. Então, a gente vai ocupar mesmo esse território e vamos integrar esse território. E aí, a malha ferroviária dos Estados Unidos foi construída a partir disso, dessa integração, dessa ocupação. Quando a gente fala de Brasil e da África, né, e do continente africano, que é um continente, não um país, possui só 54 países na África, né, pra gente generalizar e falar, um país, então é continente, e o Brasil. Nesse mapa do Brasil a gente tem a malha ferroviária, né, mas ali vai falar de ferrovias, tem o CPTM, essas coloridinhas são CPTM, metrô. Enfim, a malha ferroviária mesmo é a que está a tracejada, né, que vai tentar interligar. Nada se investe muito na malha ferroviária no Brasil, porque quando a gente tem a indústria automobilística chegando aqui a partir do século XIX, né, século XX, a gente tem um investimento totalmente voltado para a produção de carro e rodovias. E a gente deixa um pouquinho de lado a ferrovia. Então, a nossa malha ferroviária ela é um pouco falha nesse sentido, principalmente quando a gente fala do processo, né? Nosso país, primeiro que é uma extensão muito grande, mas não tem justificativa, mas não se foi investido em malha ferroviária. Se investiu em rodovias que também interligam e acabam não interligando, porque principalmente na região norte, a rodovia ela não é interessante, assim como a ferrovia também não é, porque a gente tem uma quantidade de bacias hidrográficas significativas e a rodovia lá ela não é eficiente, né? Mais eficiente o transporte fluvial. Mas a gente tem uma interrupção, né, nesse desenvolvimento das ferrovias através da indústria automobilística que chega no Brasil e chega com o intuito de construir aí mais rodovias, porque, ora, o carro não vai circular na ferrovia, certo? Mas a nossa malha ferroviária ela já era muito pobre e ela era muito parecida, e é muito parecida com o continente africano, onde só importava, onde tinha produção e a rota para o porto. Então, por que a gente tem uma ocupação muito significativa nas regiões aqui que estão mais aguçadas, né? Nessa região aqui? Porque nessa região aqui, durante muito tempo, se produziu ouro, se produziu café, e saía daqui e
Continente africano, a mesma coisa. Produção no interior em direção aos portos, às áreas de extração. Então, quando a gente fala de rede, existe dentro de uma rede geográfica interesses, certo? E poder. A gente não pode tirar essas duas coisinhas, que são o interesses e o poder. Onde eu vou interligar, como eu vou interligar, por quê? Qual o objetivo? O interesse da malha ferroviária quando foi construída no Brasil e depois, e também no continente africano, na neocolonização, era do quê? Área de produção, escoamento. E aí várias cidades e vilas vão surgir nesse processo, nessa rota de produção para escoamento, certo? Então esses são esses dois exemplos. Mas existem diversas redes, redes de transportes, redes de telefonia, redes digitais, transportes, urbanas. Aqui eu trago também para vocês um exemplo da rede urbana. Aqui a gente tem um esquema clássico e um esquema atual, mas que ambas são ligadas pelo um ponto fixo, que é a metrópole nacional, que pode ser uma cidade global, pode ser uma grande cidade, né? Que vai levar influência tanto para o mundo quanto na sua região. E aí dentro dela a gente vai ter uma série de outras cidades, né? Uma metrópole regional, um centro regional, uma cidade local, até chegar nos bairros. E a gente vai tendo aí vários níveis hierárquicos, né? Com diferentes nós, alguns maiores e alguns menores. E numa rede dessa, né, quando a gente fala de uma metrópole, de uma região metropolitana que possui uma rede, a gente vai ter um migrante pendular. Quem é o migrante pendular? É aquela pessoa que sai de Tapicirica da Serra, Barueri, Santana de Parnaíba, das cidades ao entorno da cidade de São Paulo, da capital, para trabalhar na cidade de São Paulo, que esse é o migrante pendular. E aí a gente vai ter também uma rede de transporte voltada para isso, que geralmente é de cunho governamental, né, do governo, do estado, mas que vai gerir ali opções, né, para que essa circulação consiga ser mais barata, consiga aí ter acordos, né? Então os prefeitos com os governadores, eles vão participar desse processo todo, certo? Então isso aqui a gente tem uma rede urbana. Quando a gente fala de fluxos materiais e imateriais, a gente está falando de materiais, matéria, né? Então são representados por objetos que possuem materialidade, volume, portanto compõem uma imensa gama de sistemas e infraestrutura. Pessoas, carros, objetos, tudo isso. Os fluxos imateriais são aqueles disseminados pelos meios de comunicação e informação. Então, internet, telefone, economia, e-mail, capital especulativo, coisas que não são palpáveis, que não possuem materialidade. Então, facinho. Fluxo material compõe imensa gama de sistemas e infraestrutura, podemos tocar. Fluxo imaterial é aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga. Como agora, a gente está se conectando, eu na minha casa, vocês nas suas, através de um fluxo. Isso é um fluxo. Um fluxo de quê? De informação, certo? Que é um fluxo imaterial, que é a internet, que é o telefone, que é, né, que faz parte dessa nossa rede de comunicação aí escolar, que se dá por conta da pandemia, hoje, através da forma digital, certo? E é isso.